Oi pessoal, meu nome é Eduardo Gomes, eu sou professor de língua portuguesa e hoje estou aqui para fazer uma revisão com vocês, uma abordagem geral das nossas revisões, tá, dos conteúdos que nós já vimos nas semanas passadas. Então hoje nós iremos falar sobre complemento nominal, vozes verbais e colocação pronominal. Então primeiramente em relação a esse vídeo, o que eu indico a vocês? Que vocês vejam esse vídeo, mas também não deixem de rever os vídeos que estão postados no grupo da escola, porque lá também contém detalhes, certo? E esse vídeo é mais uma questão de esclarecimento para o aluno que ainda não captou a informação, conseguir captar as informações necessárias. Então, em relação à questão do complemento nominal, o que deve saber sobre isso? Primeiramente, quando o aluno está analisando sintaticamente, ele precisa saber a parte morfológica da língua portuguesa. Então, o que seria isso? Primeiramente, ele tem que entender que complemento nominal não se trata de um complemento de um verbo, mas sim de outra classe gramatical, que não seja verbo. Normalmente é de quê? De um substantivo, né? De um adjetivo, são outras classes gramaticais. Então, o que é necessário para haver um complemento nominal? Nesse caso, vocês vão perceber que esses nomes eles vão exigir uma preposição em seguida para se ligar aos seus complementos, né? Então, qual palavra vocês podem saber agora neste momento? Por exemplo, o veneno é nocivo. Nocivo a quê? À saúde. Então, esse A ele recebe um acento grave e ele se trata de uma preposição. Logo, esse nocivo ele necessitou, né, de uma preposição para se ligar ao seu complemento. Então temos aí um complemento nominal. Então saiba que o complemento nominal ele é diferente do objeto indireto, certo? Sobre a questão das vozes verbais. As vozes verbais são aquelas que vocês já viram nos vídeos anteriores, que se trata de voz ativa, voz passiva sintética, voz passiva analítica e voz reflexiva, certo? Então vocês precisam saber os detalhes a respeito desse assunto para vocês conseguirem fazer uma boa prova de língua portuguesa e também, né, além da prova, responder às questões propostas de revisão sobre esse conteúdo. Então vejam ou revejam esse vídeo sobre vozes verbais. Relembre os pontos que vocês precisam relembrar, o que é uma voz passiva sintética, o que é uma voz passiva analítica, o que é uma locução verbal, certo? Fiquem atentos a esses detalhes sobre a questão de vozes verbais. Sobre colocação pronominal, o que é isso? Primeiro, o aluno, antes de adentrar nesse conteúdo de colocação pronominal, ele precisa ter todo aquele conhecimento do que é um pronome oblíquo átono, certo? Porque um assunto vai puxar o outro, um assunto depende do outro. Então, vocês necessitam saber primeiramente o que é um pronome oblíquo átono, que tem um vídeo específico sobre isso, assistam esse vídeo, certo? Ou o professor não quer assistir, então procurem os pronomes oblíquos átonos, né, para vocês compreenderem a questão da colocação pronominal. A colocação pronominal é o que? É quando a gente vai observar em que local esse pronome oblíquo átono ele é colocado. Se ele é colocado antes do verbo, se ele é colocado no meio do verbo, ou se esse pronome oblíquo átono é colocado após o verbo. Para cada uma dessas colocações, existe uma nomeação específica. Se o pronome oblíquo átono for colocado antes do verbo, nós iremos dizer que ele está havendo uma próclise. Se o pronome oblíquo átono for colocado no meio do verbo, que existe um detalhe para haver mesóclise, que é esse quando nós colocamos o pronome oblíquo no meio do verbo, o verbo ele tem que estar em uma desses tempos verbais, que são quais? O futuro do presente ou o futuro do pretérito. Então, precisa estar em um desses dois tempos verbais para que ocorra a mesóclise. Já a ênclise é o que? Quando nós iremos encontrar esses pronomes oblíquos átonos após ou depois do verbo. Então, o que é necessário nesse momento? O aluno ter noção do que é um verbo numa frase, o aluno saber quais são esses pronomes oblíquos, certo? Que tem um vídeo específico sobre isso, que tem tabela e tudo, mostrando quais são os pronomes oblíquos. E também saber o que? A nomeação, né? Quando colocado antes, no meio ou depois. As nomeações dessa questão da colocação pronominal.
Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Isso aqui só foi um vídeo só para esclarecer melhor a mente de vocês, relembrar alguns pontos, nomeações, mas eu sempre indico, não deixem de assistir aos vídeos que estão falando especificamente sobre esses assuntos que eu acabei de falar. Então, pessoal, resolvam as questões, certo? De forma calma, de maneira que vocês captem todos os conteúdos que estão sendo falados em sala de aula e também, né, no online. Sempre busquem informações, perguntem, não deixem essa oportunidade passar. Então, pessoal, fiquem bem e até a próxima.